amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso canal e sejam bem-vindos a mais um comentário dos livros da Bíblia. Hoje estaremos estudando o livro do profeta Naum. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O livro do profeta Naum é o 34º livro da Bíblia Sagrada e é o 7º da divisão dos profetas menores. O livro do profeta Naum é o assunto do nosso comentário de hoje. Semelhante a outros profetas menores, a Bíblia Sagrada nos dá poucas informações acerca do profeta Naum. As poucas que obtivemos, dividimos com os nossos irmãos. O profeta Naum, o significado do seu nome é consolo ou consolação, que pode ser entendido como o propósito do livro, que é consolar o povo de Deus com um inimigo que foi derrotado. Quase nada se sabe sobre um profeta chamado Naum, porém, a falta de informação não prova sua inexistência. Elcós seria a cidade natal de Naum. Ela é totalmente desconhecida pelos estudiosos quando se tenta determinar sua exata localização. Alguns estudiosos acreditam que Elcós ficava próximo à Síria, a 38 quilômetros da cidade de Nínive. Ali teria até um túmulo com a identificação do profeta Naum. Porém, é muito mais provável que Naum tenha nascido na região da Galileia, muito visitada por Cristo, e também era a região da cidade natal de Jonas. A cidade que Naum teria nascido seria em Cafarnaum, uma vez que o significado do nome dessa cidade é aldeia de Naum. O período histórico em que viveu o profeta Naum certamente foi no livro dos Reis. A Bíblia de Estudo Pentecostal sugere a data de 630 a 620 a.C. Porém, com quase nenhuma informação, é difícil precisar a data exata do livro. Por isso, sugere-se que o seu contexto seja do livro de 2 Reis, do capítulo 18 ao capítulo 22, onde nós temos aí um período de quase 80 anos. Período entre os reis Ezequias e Josias. Certo é, meus irmãos, que o profeta Naum profetizou depois de Isaías e Miqueias, que profetizaram no mesmo período, e antes de Jeremias, Sofonias e Abacuque, que também profetizaram no mesmo período. O profeta Naum é o último dos 3 profetas que profetizaram exclusivamente para uma nação estrangeira. O primeiro foi Obadias, que profetizou para Edom. O segundo foi Jonas, que profetizou para Nínive. E agora nós temos o profeta Naum, que também profetiza para Nínive, aproximadamente 150 anos após o profeta Jonas. Vamos falar agora sobre o contexto histórico em que estava envolvido o profeta Naum. Há muitos anos atrás, a cidade de Nínive havia se convertido ao Senhor. Com o passar do tempo, aquela cidade se encontrava totalmente desviada de Deus. A desviada cidade de Nínive invade o reino do norte, Israel, e leva este povo cativo para a Síria. Depois volta para invadir o reino de Judá, para poder levar o reino do sul também cativo. Isto ocorre no tempo do rei Ezequias. A desviada Nínive, juntamente com seu rei Senaqueribe, invade o reino do sul e conquista 46 cidades do território de Judá. O rei Ezequias se vê em situação muito difícil, então tira valores do tesouro real para pagar Senaqueribe, a fim de que esse desistisse daquela guerra. O rei Senaqueribe pega o dinheiro do rei Ezequias, porém ordena que o seu exército rodeie a cidade de Jerusalém e mesmo com o dinheiro ele não desiste da guerra. É neste momento que o rei de Judá, o rei Ezequias, entra em oração na presença de Deus e diz
que quem afronta a cidade de Jerusalém está afrontando ao Deus vivo. Deus então levanta o profeta Isaías, que vai até o rei Ezequias e diz: calma, o Senhor já ouviu as suas orações. Deus então envia um anjo, chamado Anjo do Senhor, até o exército da Assíria e naquela mesma noite mata 185 mil homens do exército da Assíria. Meus irmãos, 185 mil homens de um exército com certeza faz falta. Nós não temos como precisar a data de Naum. Porém, foi no meio deste contexto histórico em que o exército da Assíria estava enfraquecido que Deus levanta o profeta Naum e lhe diz o texto que está escrito no seu livro: o peso ou a condenação contra a cidade de Nínive. Temos aí o conteúdo da mensagem profética. No capítulo 1, nós temos uma descrição clara da natureza de Deus, pondo em evidência a sua ira, justiça e poder. No capítulo 2, nós temos o que prediz a condenação iminente de Nínive e descreve como seria este juízo. No capítulo 3, lista de modo breve os pecados de Nínive, declarando que Deus é justo no seu juízo. A mensagem de Naum tem dois propósitos. O primeiro propósito é trazer uma mensagem de sentença contra a cidade de Nínive, a sua destruição. O segundo propósito da mensagem de Naum era trazer consolo para o povo de Deus, com a derrota de um terrível inimigo que trouxe, em muitos momentos, sofrimentos para o povo de Deus. Resumindo, meus irmãos, o livro do profeta Naum traz a mensagem que Jonas gostaria de ter pregado. Uma mensagem sem direito ao arrependimento, uma mensagem de juízo e total destruição. Era tudo o que Jonas queria quando levou a sua mensagem. Dividido em 3 capítulos, o primeiro capítulo do livro do profeta Naum traz primeiramente um salmo de louvor a Jeová, exaltando as suas virtudes, e na sua segunda parte ele traz uma mensagem de castigo para os seus inimigos. O zelo de Deus é a primeira virtude que o profeta exalta dentro da natureza divina. Meus irmãos, os ninivitas eram responsáveis pela destruição do reino do norte, Israel, que nunca mais se levantou depois desta tragédia. Certamente que Deus não deixaria isso barato. Ocorre que o zelo de Deus ele é demonstrado em 2 formas. Primeiro, em cumprimento à profecia de outros profetas que já tinham profetizado, dizendo que a Síria seria derrotada. E em segundo lugar, o zelo de Deus também se mostra na forma de retribuir a cidade de Nínive, vingando o povo de Israel. Meus irmãos, Deus estava vingando não apenas os israelitas, mas todas as nações que também sofreram por causa dos ninivitas. Deus não permite a nós mesmos tentar nos vingar. E às vezes parece que Deus se esqueceu de nos vingar. Porém, a Bíblia Sagrada diz que Deus é tardio em irar-se, mas não tem o culpado por inocente. A recomendação do Senhor para nós é esperarmos que o Senhor trará vingança. Foi isso que ele fez com Israel e é isso que a Bíblia nos ensina. Olha só o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, porque está escrita: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A segunda virtude que o profeta Naum exalta em Deus no seu livro é o seu poderio, o Deus Todo-Poderoso. Olha só o que está dizendo, capítulo 1 e versículo 6. Quem parará diante do teu furor?
Quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. Olha só o versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. Meus irmãos, o profeta Naum apresenta Deus ao povo da Assíria como um Deus todo-poderoso, em que nada pode subsistir na sua presença. Um Deus que tem poder para fazer todas as coisas conforme seja a sua vontade. Essa mensagem de Naum, irmão, foi recebida pelo pessoal da Síria e de Nínive como uma mensagem de arrupio, uma mensagem de medo, que entranhava na alma deles e lhes traziam temor e tremor. Sabe por que eu sei disso? Porque alguns anos atrás, o mesmo Deus tinha matado 185 mil homens numa mesma noite. Como este povo não iria temer a um Deus tão poderoso? Vamos iniciar agora o contexto do capítulo de número 2 do profeta Naum, onde nos traz a sentença sobre a cidade de Nínive. O que eu vou relatar para vocês a partir de agora é confirmado pela história geral, assim como está escrito na Bíblia Sagrada. Este contexto é muito importante para nós termos uma visão geral acerca da destruição da cidade de Nínive. Acompanhe na sua tela. Depois que do exército da Assíria morreram 185 mil homens, e diversas cidades que eram dominadas pelo Império da Assíria começaram a demonstrar uma certa revolta, o que estava causando uma instabilidade no Império. Neste mesmo tempo, a Babilônia se junta com a Média, formando a coalizão Medo-Persa para invadir a Assíria. A Assíria, por sua vez, faz uma coalizão com o Egito. Nós temos agora duas grandes alianças militares formadas. Nós temos a aliança Medo-Persa e a aliança Assíria-Egito. O Egito, na tentativa de ajudar a Assíria na batalha, vai em direção à Assíria, porém no meio do caminho se encontra com o rei Josias em Jerusalém. Nesta batalha entre o Egito e Jerusalém, acaba que o rei Josias morre. Porém, esta batalha acabou atrasando o Egito na sua caminhada para a Síria. Enquanto eles estavam atrasados, o exército formado pelos medos e pelos persas decidiram invadir a capital da Síria, Nínive. Esta invasão é o cumprimento da profecia de Naum. A invasão foi bem sucedida, Nínive foi tomada e destruída, e o exército da Assíria foge para Carquemis. O exército do Egito, mesmo atrasado, segue caminho a partir de Jerusalém e se junta ao resto do exército da Assíria, mesmo que a cidade de Nínive já tivesse caído. É na cidade de Carquemis que ocorre a grande batalha entre os exércitos. Esta batalha é chamada de Batalha de Carquemis. É tema de muitos filmes de guerras antigas. Nesta batalha, a coalizão Medo-Persa vence e temos um novo império sobre a terra, o Império Medo-Persa, que é mais conhecido na Bíblia como Império Babilônico. A Babilônia, se tornando novo império, depois de algum tempo, invade também o reino de Judá, levando os judeus cativos. Isso já no finalzinho do ministério do profeta Jeremias. Esta é a história da guerra no seu contexto geral. Porém, vamos agora nos prender especificamente sobre a guerra contra a cidade de Nínive. Meus irmãos, a maioria dos intérpretes bíblicos concluem que a cidade de Nínive, a sua destruição, foi precedida por uma grande inundação,
o que concorda com o capítulo 1 e versículo de número 8, que diz: "E com uma inundação transbordante acabará de uma vez com o seu lugar." Esta referência confirma que uma inundação teria entrado dentro da cidade. No capítulo 2 e no versículo 6 do livro de Naum, sugere para nós que possivelmente uma barragem, uma represa, havia sido quebrada e as águas que estavam represadas invadiram a cidade com muita força, destruindo seu portão e corroendo seus muros e também devastando muitas casas no meio daquela cidade. Certo é, meus irmãos, que a profecia se cumpriu. A Babilônia invadiu a cidade, trazendo sobre Nínive o cumprimento da profecia de Naum e dos demais profetas, e trouxe para Nínive uma grande destruição. Trouxemos aí para os irmãos, no capítulo 2, um resumo de como ocorreram os fatos. Olha só, no capítulo 2, de 1 a 4, o inimigo se aproxima contra Nínive, vestido de vermelho, são terrivelmente fortes e montam carros extremamente velozes. No capítulo 2, do versículo 5 ao 8, o resumo é o seguinte: a cidade é invadida e os ninivitas entram em desespero e fogem. O resumo do versículo 9 ao versículo 12 é: a cidade é saqueada, esvaziada, esgotada e devastada. Os corações se enchem de medo, os joelhos tremem, os rostos ficam pálidos e todos perdem a força e não são mais como os leões ferozes. O versículo de número 13 encerra o capítulo 2 dizendo: o Senhor irá queimar os carros, matar os soldados e inutilizar a cidade. Agora, pegando emprestado de Naum, capítulo 3, o versículo 3 e o versículo 10, resume a destruição total da cidade de Nínive. Olha essa descrição. Ali, na cidade de Nínive, haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Os que sobreviveram foram escravizados, os seus filhos foram despedaçados nas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Este era o fim da grande cidade de Nínive, assim como também na sequência foi o fim de todo o império da Assíria, em cumprimento à palavra de Deus dita pelo profeta Naum. Entramos agora para o capítulo de número 3. O capítulo 3 ele dá sequência à sentença ou juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, mas também o capítulo 3 é o boletim de ocorrência feito por Naum, ou seja, é onde Naum descreve os crimes cometidos pela cidade de Nínive, que levou Deus a trazer a sua ira contra aquela cidade. A taça da iniquidade dos ninivitas havia alcançado seu limite e Deus iria lhe trazer juízo. Acompanhe na sua tela. Temos aí as razões da queda de Nínive. Olha os seus crimes aí. Naum capítulo 3 e versículo 1. Eles eram sanguinários, mentirosos e ladrões. Meus irmãos, entre esses três pecados, o pior certamente é o primeiro. Eles eram extremamente sanguinários. Olha só o que diz aí Walter Maier acerca deste ponto. Ela, Nínive, obtivera essa reputação por meio de práticas atrozes, como decepar as mãos, os pés, orelhas e narizes, ou como amarrar as vítimas a videiras e amontoar cadáveres nos portões na frente das cidades.
Eles eram realmente mestres do terror. Os cativos eram empolados e esfolados vivos, mediante um processo pelo qual a pele era gradualmente removida sem causar a morte rápida. Olha quão terrível era este povo. Meus irmãos, na sequência temos aí Naum, capítulo 3 e versículo 4, que nos traz mais 3 erros ou 3 crimes de Nínive: a prostituição, a fornicação e a feitiçaria. Por causa destas mal atitudes, a Bíblia Sagrada nos traz, na última referência do livro, capítulo 3, versículo 19, a seguinte frase: não há cura para a tua ferida, a tua chaga é mortal. Meus irmãos, o livro termina com esta declaração irrevogável: Deus não voltaria atrás e destruiria a cidade de Nínive e toda a Síria, que até o dia de hoje nunca mais se levantou. Assim se encerra o livro de Naum. Queridos, muito obrigado por assistir mais um dos nossos comentários. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deus abençoe a sua casa e família e até o nosso próximo comentário, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.